Beleza? Tranquilo? Eu sou o Vinícius. E aqui é o Kleber. E hoje a gente vai fazer um vídeo aí que algumas pessoas conversaram com a gente, algumas pessoas próximas, querendo saber como é que a gente faz o planejamento de viagem nossa, né? Porque a gente viaja um pouco mais do que a maioria das pessoas. A gente tá longe do que a gente gostaria, de viajar pra caramba. Só que muita gente, assim, próxima da gente, familiares mesmo, amigos, perguntam assim, cara, mas como é que vocês planejam a viagem de vocês? Porque, pra mim, muita gente acha que é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, né? Assim como pra gente parecia ser algo simples, né? Eu fiquei até surpreso quando algumas pessoas vieram falar com a gente sobre isso, sobre como planejar viagem, porque é uma coisa que é tão natural pra mim que funciona como um fluxo na minha cabeça. Etapa 1, 2, 3 e vai indo e rapidinho tá pronto o meu planejamento de viagem. Mas para muita gente não é assim, não é tão simples, né? Então assim, a gente vai separar por alguns tópicos, que é uma sequência que a gente tem na nossa cabeça. Assim. O primeiro tópico é meio óbvio, mas faz sentido, né? É escolher para onde você vai e quando você vai. Porque isso é extremamente importante, né? E por que quando e onde? E não simplesmente onde? Porque o seu destino depende muito do que você quer fazer. Vamos supor que você quer ir para a praia, mas quando você pode ir, que é a sua disponibilidade, não te permite ir num período adequado para a praia, pode ir num período chuvoso. Ou sei lá, você quer ir para um lugar que é frio, mas a sua disponibilidade, que é o quando você pode ir, vai ser no verão desse local ou uma temperatura que não seja o oposto do que você quer. Então é muito importante ter o quando e onde você quer ir. Para te ajudar com isso, você pode usar o Google, que todo mundo conhece, né? É uma ferramenta muito boa, porque com o Google você consegue descobrir, né, o período que você pode ir, como que vai estar o clima no seu destino. Você pode descobrir uma série de outras coisas, basta você pesquisar no Google que você vai ter as respostas aí. E o segundo ponto é decidir como você vai, como que você vai chegar no seu destino, né? Porque dependendo para onde você vai, você tem que decidir qual meio de transporte que você vai. Porque às vezes a gente vai fazer alguma viagem aqui perto de Goiânia. A gente não vai de avião, obviamente. Mas a gente pode ir talvez de moto, pode ir de carro, pode ir de bicicleta. Não, bicicleta não, que eu não dou conta não. Mas já foi. Pertinho, bem pertinho já foi. Em outros tempos, né? Outra vida. A gente era mais atleta. Hoje não tem A gente já fez um passeio aqui perto de bicicleta. Mas assim, você tem que decidir como que você vai. Porque, por exemplo, se você for de avião, você tem que planejar com antecedência o máximo possível para você conseguir economizar nisso. Se você for de ônibus, se você gostar de viajar de ônibus, tem gente que até gosta, você também já tem que organizar, saber os horários de saída, os dias, tudo certinho, né? Os preços também, obviamente. E de carro, fazer todo o seu planejamento da viagem, porque mesma coisa de moto. Quem assistiu o vídeo aí sobre o planejamento de moto, tá aí no card. Em algum lugar que a gente nunca sabe. Vamos colocar aqui que é uma viagem de avião, porque é uma viagem que a gente gosta muito de fazer, uma viagem um pouco mais longa, acaba sendo de avião, que é mais rápido, mais fácil, né? Então a gente tem que planejar a compra da passagem para dar uma economizada. Então, qual que é a forma que a gente faz para pesquisar a passagem? Eu particularmente, acho que o Kleber também, algumas ferramentas dessas ele usa, é o Google Flights, Skyscanner, um Kayak da vida também, tem diversas ferramentas desse tipo. Eu, Vinícius, eu gosto muito de pesquisar no Google Flights para me basear. Então, a partir do Google Flights é que eu vou destrinchar para outros lugares. No Google Flights eu vejo quais as companhias aéreas que operam para aquele destino que eu vou, as datas e os preços, e aí daí por diante eu vou pesquisando nos outros lugares, nas companhias aéreas e por aí vai. Eu sou mais adepto do Skyscanner, né? Eu também uso bastante o Google Flights e outras ferramentas, mas quando a viagem é de avião, eu dou preferência pro Skyscanner, eu sempre começo por ele. Uma outra ferramenta que pode ser bem interessante é o Roam to Rio. Ele é pouco conhecido aqui ainda, né? Mas é uma ferramenta que... ele é um buscador não só para passagem aérea ou não só para passagem de ônibus, ele junta tudo num só. Então, apesar de ser pouco conhecido, eu acho uma ferramenta bem interessante aqui para se usar no plano de viagem. Tá vendo por que é bom vocês assistirem esses tipos de vídeo? Porque nem eu conhecia essa ferramenta, eu tô aprendendo também. Então vocês podem mandar para mais gente aí que não conhece. Se você já conhece, manda para quem não conhece. Então o terceiro passo aí no nosso planejamento de viagem, né, que a gente tem na nossa cabeça, é o meio que o óbvio também. Depois que você escolher como
para onde você vai, quando você vai e de que forma que você vai, é escolher aonde você vai ficar. É óbvio, mas acredite, tem gente que não olha esse tipo de coisa. Tem gente que resolve, fala assim, caraca, amanhã é minha viagem, vou olhar minha hospedagem. Tem gente que é assim. Ou pior, eu vou pra lá e lá eu resolvo onde eu vou ficar. Nossa, na minha cabeça eu não consigo isso. E outra, você acaba gastando mais dinheiro assim. Pode acontecer de você conseguir uma promoção, de uma sorte, assim pode, mas você vai deixar a sorte levar a sua vida e seu bolso? É melhor não, né? Então, é você descobrir aonde que você vai ficar e as hospedagens, né? Como o Vinícius disse, você contar com a sorte é muito arriscado. Porém, tem o outro lado disso também, mas aí é algo um pouco mais avançado que se chama last minute. É você se hospedar realmente no último minuto. Viajantes mais experientes costumam fazer isso, usar essa prática, porém fica um alerta para quem queira experimentar. Não vá em período de férias, não vá em feriado prolongado e não vá confiando no last minute em datas que tem algum evento grandioso no destino. A chance de você conseguir é zero. Para quem não conhece, last minute nada mais é do que você chegar no seu destino e pegar a última disponibilidade de um hotel ou de uma pousada, né, vamos supor que você chegue lá 11h30 e o check-in é meio-dia. Você conseguir preencher essa vaga disponível no estabelecimento pagando mais barato por isso. Eu nunca fiz, não recomendo, porque eu acho muito arriscado. Tá, mas e quais são os lugares que você costuma pesquisar para procurar hospedagem? Sim, você pode pesquisar no Booking.com, Hotels.com, Airbnb e uma série de outras ferramentas. Mas essas três são as mais conhecidas aqui para nós brasileiros e eu uso, recomendo, gosto bastante das três. Para quem não conhece, o Airbnb ele é mais focado para quem quer alugar uma casa, um apartamento, algo nesse sentido, até quartos dentro de uma casa de uma pessoa você consegue também. E o Booking.com, Hotels.com é mais focado em pousadas, hotéis, hostels, esse tipo de hospedagem. Para ficar mais fácil, eu sugiro fazer o seguinte: se vai só você ou só você e mais uma pessoa, foca no Booking, no Hotels.com, que eu acho que funciona melhor nesse sentido. Se vai uma família ou uma turma maior, o Airbnb vai te atender melhor do que esses outros vídeos. Bom, depois disso definido, você já sabe para onde vai, quando vai, como vai e onde vai ficar se hospedado, você define o que você vai fazer no seu destino, né? Ué, o que eu vou fazer? Eu vou ficar lá de perto do ar, eu tô indo de férias, pô. Pode ser. Tem gosto pra tudo. Mas, obviamente, que muita gente viaja pra conhecer lugar. Então, assim, pra você ir pra um lugar, você tem que saber o que você vai fazer. Você vai ficar só lá de boa, de perna pro ar, você fica em casa, né? Então é muito bom você poder pesquisar o que tem na região, porque assim você vai saber o que você pode conhecer da região, de costume, por aí vai. Por exemplo, quem viu o vídeo aí a série de vídeos lá do Sul, que eu e a Laísa foi, eu conheci muita coisa da cultura lá do Rio Grande do Sul, né? Então eu experimentei chimarrão, que eu nunca tinha experimentado na vida, eu comi comidas lá da região. Então isso é legal. Então é bom você pesquisar o que você pode fazer num local, justamente para ter essa noção, né, do que pode fazer nesse passeio que você vai fazer nessa viagem. E para isso tem algumas ferramentas, algumas óbvias, Google, por exemplo, que todo mundo usa, e tem outras ferramentas que não são tão conhecidas assim, TripAdvisor é uma delas, e o próprio Google Maps. O Google Maps, muita gente às vezes usa ele só para poder se locomover de um ponto A para o ponto B, só que ele também tem muita informação. É legal porque no Google Maps, além de você ter esse caminho de locomoção, tem classificação do lugar. Você fala assim, deixa eu conhecer esse restaurante. Aí você vê a classificação dele, se o restaurante tem a classificação boa, qual que é a opinião das pessoas que foram lá. O TripAdvisor também, ele é bem focado nisso. Mas tem essas duas ferramentas aí que você pode, uma complementar a outra, entendeu? Você pode usar. Eu uso bastante o Google Maps. Muita gente acha que o Google Maps é só um concorrente do Waze. Eu uso o Google Maps como navegador de GPS e uso também nas viagens. Não uso o Waze, mas é opção minha. E é como o Vinícius disse, cara, o Google Maps tem, vamos supor, você quer ir para um restaurante, você não sabe qual restaurante você quer ir. Você abre o Google Maps e clica lá no botão de restaurante, ele vai trazer todas as opções de restaurante que tem próximo a você. Então é muito legal, cara. O Google Maps é muito bom. Do caso do TripAdvisor, a vantagem dele que eu vejo é que você pode abrir ele, baseado na sua localização, você coloca lá o que tem de próximo legal para fazer. Ou restaurante, ou atrações e tudo mais, então ele te mostra aquilo ali. Então isso é uma parte que eu vejo um pouquinho mais de vantagem dele do que do Google Maps,
Mas igual eu falei, um complementa o outro, então vale a pena vocês acompanharem pelos dois aplicativos. Outro ponto importante também é como você vai se locomover. Dependendo do seu destino, você define a sua locomoção. Muitas cidades aqui no Brasil têm aplicativos como Uber, Cabify, 99, mas boa parte de cidades turísticas não tem esse tipo de serviço. Então você precisa definir bem como você vai se locomover, porque isso influencia no seu custo de viagem. Você pode usar transporte público. A gente esteve em Buenos Aires, usou bastante transporte público, funciona muito bem. São Paulo também é uma cidade que funciona muito bem o metrô. Então, não vi tanta necessidade de se usar o Uber lá, por exemplo. Mas tem alguns destinos que vai melhor de Uber ou Cabify ou 99. E algumas cidades não tem para onde correr. Ou você vai com o seu próprio carro ou você aluga um carro quando você chegar no seu destino, que também funciona muito bem, só que eleva o custo da sua viagem. E para isso tem alguns... Peraí, caralho, eu tô aqui embaixo. E para te ajudar também com a questão da locomoção, tem outras ferramentas que são muito boas, como o Movit. Se você for usar o transporte público da cidade, o Movit é muito bom. É uma ferramenta que funciona, ela é parecida com o Google Maps de certo modo. Você coloca o destino que você quer, onde você quer chegar, e a ferramenta usa o GPS para identificar a sua localização. Ela vai te dizer, você vai andar, sei lá, 200 metros até chegar na estação de metrô tal, vai pegar o metrô XYZ e vai chegar na estação tal e vai descer e por aí vai. Funciona muito bem. Se você for alugar carro, tem outras ferramentas como o Rent Cars, o próprio site das locadoras, né, da Localiza, Unidas, Movida. Fora do país tem Hertz, Six e N outras. E outro ponto, talvez um dos mais importantes de um planejamento de viagem, é a organização financeira. Essa parte é uma parte que eu gosto pra caramba, viu? Porque eu gosto de me planejar o máximo possível para ter o mínimo possível de surpresas, né? Então isso aí, quem quer economizar, se preocupa com isso. Nisso tudo que a gente veio falando aqui no vídeo, tudo vai se resumir nessa questão, porque uma viagem, ela custa dinheiro. Ao mesmo tempo que te traz muito retorno de felicidade, de conhecimentos e de N fatores, você tem que gastar dinheiro nela, mas para você gastar o mínimo possível, você precisa de fazer pesquisas, organização financeira. Então, quando você pesquisa hotéis, você economiza. Quando você pesquisa passagens, meio de locomoção e tudo mais, você economiza. Quando você pesquisa os restaurantes que você quer conhecer, a forma de você andar na cidade e tudo mais, você economiza. Então, através das ferramentas que a gente falou aqui, o Google, que é uma das principais aqui, a gente consegue fazer esses levantamentos, colocar em planilhas e fazer uma média do que a gente vai gastar. Claro que, sempre que você for fazer uma viagem, é importante você levar um dinheirinho extra para guardar para qualquer emergência que possa acontecer. A gente nunca sabe, né, que pode acontecer. Surpresas acontecem. Então, se puder, guarde essa graninha, separa para poder ter uma tranquilidade na sua viagem. E em caso de viagens também em grupo, inclusive na série de vídeos aí que a gente fez da viagem de moto de Goiânia para Bahia, a gente usou uma ferramenta que a gente conheceu agora, que a gente achou muito legal. Essa ferramenta chama Splitwise. É uma ferramenta muito legal porque você compartilha uma conta com uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu e o Kleber, a gente foi de moto, na ida ele pagou os hospedagens, na volta eu paguei os hospedagens. Na ida, alguns hotéis foi ele que pagou, outros foi eu, comida, esse tipo de coisa. Então lá você consegue lançar o que cada um pagou e quanto que o outro está devendo para outra pessoa. E no final da viagem ele vai falar assim, cara, você está devendo para tal pessoa, ou a tal pessoa está devendo para você. Então isso facilita demais para você ter esse controle. E se for uma galera tranquila assim para você viajar, que tenha essa possibilidade de fazer isso, aí é uma ferramenta muito boa de vocês usarem. A gente tá falando muito aqui de viagens em modo geral, tá? Porque tem também suas peculiaridades, viagem internacional, viagem nacional, viagem próxima da cidade. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar, principalmente em viagem internacional, é como a gente vai usar essas ferramentas todas que a gente falou aqui. E aí, com a internet, a gente não consegue usar tudo. Sem internet, a gente não consegue. Então, tem a questão dos chips de internet internacional. Eu, particularmente, eu gosto de usar mais do local. Eu chego no local e decido o que eu vou usar de internet. É meio arriscado? É, porque você nunca sabe no local, mas por experiência, assim, muitas vezes vale mais a pena. Mas se você fala assim, não, eu quero garantir que eu vou sair daqui com internet, vou chegar lá com internet e estou tranquilo. Existem as empresas de chip de celular internacional.
Como o Vinícius disse, né, tem umas empresas que são especializadas nesse tipo de serviço. Você contrata o serviço, o chip chega na sua casa antes de você viajar. Então, a sugestão é que se for fazer isso, faça com uma antecedência. Você paga pelo chip, o chip chega na sua casa, você coloca no seu celular, embarca e você vai ter internet no seu destino. Mas existem outras formas também, como o Vinícius disse, ele prefere chegar lá no destino e ver como que ele vai usar a internet. Eu, quando estive na Europa, eu não comprei chip nenhum, funcionou bem até certo ponto, mas quando eu mais precisei, eu fiquei na mão. Então, eu já não faço isso mais. Vou optar pela opção de comprar o chip no local ou contratar um serviço especializado e eu saio daqui com o chip. Tem outra ferramenta, que pouco conhecida também, chama Airalo. O Airalo, ela funciona para quem tem o seu celular com aquela opção de eSIM. Só funciona para celulares que têm o eSIM disponível. Por quê? Porque você está comprando um chip virtual da Airalo, ela vai disponibilizar esse chip assim que você efetuar seu pagamento, você cadastra esse chip no seu aparelho e pelo período que você contratou, você vai ter o seu pacote de dados disponível. Então ela funciona como se você estivesse comprando um chip, mas como é tudo virtual, ela funciona no meio virtual. Você não tem que esperar chip chegar na sua casa nem nada do tipo. Libera imediatamente após o pagamento. E uma dicasinha bônus, que isso aqui é só para quem gosta de alguns detalhezinhos de viagem mesmo. Existe um aplicativo chamado Visited. E o Kleber que vai falar como é que funciona, que eu não conheço. O Visited eu uso. O Visited nada mais é do que um marcador de por onde você esteve. Então eu uso o Visited para marcar os locais que eu passei, que eu já conheço no mundo, né? O Visit, até pouco tempo atrás, ele era 100% gratuito e você conseguia marcar até os estados dos principais países do mundo. E de pouco tempo para cá ele começou a ser pago, né, a versão Pro dele, que tem esse recurso de marcar os estados. Eu não pago, eu continuo usando a versão gratuita porque meu objetivo é mapear os destinos que eu já conheço, né? Para os estados brasileiros, que eu também tenho uma meta de conhecer todos os estados brasileiros até o fim da minha vida, eu uso planilha, eu anoto no notas do meu celular. Usa a cabeça mesmo. Usa a cabeça, isso também não é tão difícil. Outra ferramenta, para quem curte mais a questão de viagens com avião, é o My Flight Radar, que eu uso bastante e o Vinícius também. O My Flight Radar, quem não conhece, ele é uma ferramenta do Flight Radar. O Flight Radar é uma ferramenta que mostra os voos diários que existem no mundo inteiro. E aí o My Flight Radar é para você registrar quais são os voos que você já fez na sua vida. Então todo voo que você fizer, você vai lá e anota. Então é legal porque ele mostra no mapa o trecho que você fez, os aviões que você já viajou, as companhias aéreas que você viajou, quantos quilômetros você já viajou, ele mostra quantas voltas na Terra você já deu, quantas voltas na Lua você já deu. Quanto de carbono você ajudou a emitir. Quanto de carbono, isso que você já ajudou a espalhar pela nossa atmosfera. Mas é muito legal. Quem gosta de marcar essas coisinhas, igual o Kleber tá falando desse outro aplicativo, de você marcar onde você foi, ou então marcar os voos que você já fez, essa ferramenta é muito legal. Inclusive, se você usa alguma dessas ferramentas, deixa aqui nos comentários pra gente saber também, e quem sabe a gente trocar uma ideia também sobre outras ferramentas que a gente não citou aqui, que talvez a gente nem conheça. Mas, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu, falou e boa viagem!